Na física, as leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Define-se como período de um planeta o intervalo de tempo necessário para que este realize uma volta completa ao redor do Sol. Segundo a terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos de revolução T são proporcionais aos cubos das distâncias médias R do Sol aos planetas, ou seja, T ao quadrado é igual a K que multiplica R ao cubo, em que K é a constante de proporcionalidade. Então aqui, gente, olha só, o que está dizendo? Que o quadrado do período é proporcional ao cubo das distâncias. Então, quando fala assim, é porque elas são diretamente proporcionais, né? E diretamente não divide. Então, isso aqui, olha, é a mesma coisa que está escrito assim, ó. K é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo, né? Por quê? Porque o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo da distância, ok? Sabe-se que a distância do Sol a Júpiter é 5 vezes a distância Terra-Sol. Então, a distância, em vez de ser R, né, no caso de Sol a Júpiter, vai ser 5R. Assim, se denominarmos T o tempo necessário para que a Terra realize uma volta em torno do Sol, ou seja, o ano terrestre, a duração do ano de Júpiter será... Então, olha aqui, gente, no caso de Júpiter, em vez de chamar de T, eu vou chamar de J, só para a gente diferenciar, tá? Então, ficaria Júpiter, né, o período de Júpiter ao quadrado é igual a K, que multiplica. Só que no lugar do R, eu vou colocar 5R, né? 5R, que está ao cubo, porque aqui está dizendo que é 5 vezes. Então, J ao quadrado é igual a K, que multiplica 125R ao cubo. Então, o que vale o K? K vale J ao quadrado sobre 125R ao cubo. Olha só, gente, o K não é T ao quadrado sobre R ao cubo? E aqui o K é J ao quadrado sobre R ao cubo. Então, o que a gente pode fazer? Igualar, né? Então, J ao quadrado sobre 125R ao cubo é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. Aí, R ao cubo cancela com R ao cubo aqui, né? Simplifica. Então, J ao quadrado é igual a 125 T ao quadrado. Só que a gente está querendo achar o quê? O J, não é? O J. Então, o J vai ser o quê? Raiz quadrada de 125 vezes T ao quadrado. Raiz quadrada de 125 é 5 raiz de 5. E raiz quadrada de T ao quadrado é T. Então, o J vale 5 raiz de 5T. Resposta certa, letra D. Agora, só um detalhe. Por que a raiz quadrada de 125 é 5 raiz de 5? Porque você pega o 125 e faz a decomposição em fatores primos, né? 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, você vai fazendo grupinho de 2 em 2, né? Porque você tá tirando a raiz quadrada, é como se fosse assim, ó, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25, 5. E o que não tem parzinho, você conserva dentro da raiz. Então, ficou 5, sobrou um 5 aqui, então ele fica dentro da raiz. Se aqui tivesse um 3, gente, por exemplo, ficaria 5 raiz de 3. Se aqui tivesse sobrado um 2, aqui ficaria 5 raiz de 2, certinho? Então, a resposta certa é letra D.